Olá, meus irmãos, paz do Senhor, chegamos ao fim, a lição é a de número 13 e todos são muito bem-vindos. Pastor Adovilson. Pastor Hércules, aos nossos queridos e professores da Escola Bíblica Dominical, Deus os abençoe grandemente, conforme já disse o pastor Hércules. Todos são muito bem-vindos para a última pré-aula do terceiro trimestre de 2025, para a glória de Deus sempre, né, pastor? Maravilha, esse aí, meus irmãos, o nosso intento aqui nesse encerramento, né, de trimestre. Que bênção podemos estudar a respeito da Igreja de Jerusalém, a ênfase que foi dada nesses primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, certamente uma lição muito proveitosa, conforme já dissemos em outro momento aqui, né? As lições da Escola Bíblica Dominical dos trimestres passados têm sido acertadas, né? Os temas muito bons, apropriados, envolventes com o momento que nós estamos vivendo, atravessando, e eu acho que tudo isso corrobora para que seja uma bênção, não é, os nossos estudos aqui. Deixa eu dizer para os irmãos aqui, meus irmãos, nós fizemos uma mudança no sistema de distribuição do conteúdo das lições, não é? Os slides que antes nós enviávamos através da lista de transmissão, não estão mais sendo enviados na lista de transmissão, tá joia? Nós estamos liberando este material gratuitamente na plataforma de cursos online do CETADB. Então, você pode mandar um WhatsApp, o meu número está aí, para você envia uma mensagem e eu vou encaminhar para ti um vídeo explicativo de como você faz para criar o seu perfil na nossa plataforma e gratuitamente, totalmente grátis, poder fazer download tanto dos slides em PDF e também em PowerPoint, como também do PDF do material de apoio, do comentário da lição, que para esta lição é este material que está aqui, são 30 páginas, o conteúdo do material, é bastante informação que certamente vai agregar, vai adicionar, vai proporcionar, não é, conhecimentos aí para todos vocês. Então, envie um WhatsApp, eu mando para ti o vídeo que explica como criar o perfil, como você acessar a plataforma e fazer isso gratuitamente. Isso porque, através da lista de transmissão, conforme foram aumentando o número, né, de pessoas solicitando esse material, foi se tornando bastante complicado. Vou explicar para os irmãos rapidamente. Antes eu fazia essa transmissão na hora do almoço aos domingos. Quem já está com a gente há muito mais tempo já sabe disso. Aí eu fiquei com um problema, porque eu chegava da escola dominical e aí ao invés de sentar com a minha família para almoçar, para a gente ter um momento ali de comunhão em paz, eu estava envolvido com fazer a lista de transmissão, porque demora, não é? Você coloca a lista de transmissão e até que todos recebem, demora. Atualmente está demorando mais de 3 horas para fazer o envio para todos os contatos das listas todas que eu tenho de transmissão, que não é pouca. De forma que eu passei a acordar 6 horas da manhã, aos domingos, para poder colocar a lista de transmissão para rodar, para que a hora que eu saísse de casa, por volta de 8h30, 8h40, para ir para a igreja, na escola dominical, já tivesse finalizado o envio. Haja vista que quando eu saio da minha casa e aí saio para a rua, que perde o sinal do Wi-Fi, entra no sinal da TIM, aí interrompia o envio e vários irmãos depois entravam em contato dizendo que não tinham recebido o material. Só que para mim ficava constando como que tivesse sido enviado. Então eu achei melhor disponibilizar esse material. Já está na plataforma, você acessa online.cetadb.com.br. Assim que você faz a rolagem da tela, você vai encontrar lá o acesso para o material gratuito da EBD. Você pode clicar ali e tem os menus intuitivos que ensina como fazer, mas se você quiser eu tenho um vídeo que também é só mandar o zap e a gente orienta. Se não, você acessa o perfil, acessa a plataforma, cria o seu perfil, não é nada difícil, não é? E também não vai ter custo financeiro para ninguém, não é? E sempre no final da sexta-feira, a gente já vai publicar o material da semana seguinte. Então, neste final de semana agora, nós já vamos publicar o material da lição 1 do próximo trimestre, que por sinal já chegou, não é, pastor? Já chegou. Já está aí. Estamos a revista aqui. Nova, não é, para o 4º trimestre de 2025. Vamos estudar a tricotomia humana, não é? Corpo, alma e espírito. Aqui, ó. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então, neste final de semana, você já vai ter publicado na plataforma de cursos este material. Inclusive, a aula
não é? A aula você também acessa no canal do CETADB no YouTube, mas também na plataforma você tem tudo ali. Você pode assistir a aula ali, você pode fazer download dos arquivos, está tudo ali à disposição e vai ser bênção, com certeza. Bora lá então para a lição de número 13, esta é a pré-aula que vai tratar sobre a Assembleia de Jerusalém, com base em Atos capítulo de número 15, não é? Nós vamos estudar esta lição que traz o texto áureo no versículo de número 28, Atos 15 e 28, a Bíblia diz: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais cargo algum, senão estas coisas necessárias. A verdade prática, não é, desta lição diz que em sua essência a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, está em Atos capítulo 15, a partir do versículo 22 até o versículo de número 32. Forma aí uma perícope que trata a respeito da decisão tomada, não é, e que foi levada para a igreja. E aí você vai ter esse panorama lendo os versículos aí, do 22 até o versículo 32. E é importante que os irmãos também procedam com esta leitura. Agora, os objetivos da lição, meus irmãos, nós temos aqui uma lição dividida em 3 tópicos, que são os principais, não é? No primeiro, nós vamos mostrar o contexto e os motivos que levaram a controvérsia sobre a salvação dos gentios. No segundo tópico, vamos relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E, por fim, no terceiro tópico, não menos importante, vamos reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e também na preservação da unidade da igreja. Esses os objetivos que nós temos aqui nesta lição. A CPAD sugere os hinos 144, 162 e 167 para o devocional de hoje. E você, com certeza, vai lançar mão, não é, desta sugestão aí para o culto de início da escola dominical. Agora, a palavra-chave, sempre com o pastor Adovilson, a definição de assembleia. Muito bem, a princípio nós trazemos aqui uma definição geral da palavra assembleia, né? Segundo o dicionário Michaelis, assembleia é definida como uma reunião de pessoas que têm um interesse comum, com o objetivo de discutir e deliberar sobre assuntos submetidos à sua consideração. Também pode se referir ao local onde esses órgãos deliberativos se reúnem ou ao ato de deliberar sobre assuntos em conjunto. E assembleia no contexto bíblico? A palavra assembleia, em hebraico, kahal, em grego, eclésia, refere-se a um grupo de pessoas convocadas para uma reunião, seja o povo de Israel reunido para importantes festas religiosas ou para ouvir a palavra de Deus, seja o corpo de todos os crentes chamados por Deus para formar a igreja no Novo Testamento. E a assembleia no que se refere à aula de hoje? A Assembleia dos Apóstolos e Anciãos, também chamada de concílio, foi uma reunião específica de líderes para discutir e resolver questões doutrinárias e práticas que estavam trazendo divisões na igreja do primeiro século. Então, a Assembleia, nós vamos observar aqui que foi um concílio. Vamos adiante. Maravilha, olha aí que benção. Então você vai ter aí um aprofundamento a respeito desse assunto, né? Algumas igrejas tratam as assembleias como assembleia de fato e outras igrejas tratam como concílio. Tem algum lugar que ainda trata como sínodo, né? Mas a ideia é a reunião que houve para resolução dos problemas. E problema, onde tem gente, tem isso, né? Sempre. No material de apoio, meus irmãos, nós trouxemos uma definição do que é judaizante, pneumatologia, relativismo, legalismo, libertinagem, sangue e carne sufocada, sincretismo, adultério. Aí nós temos adultério lato sensu, fornicação, bestialidade, incesto, promiscuidade e licenciosidade sexual. Tudo isso tema que está envolvido com esta lição
aqui é a de número 13, a última deste trimestre. Então você fique atento, porque tem bastante conteúdo para você aí. Nós trouxemos também uma análise do versículo áureo no textuário da lição, que é Atos 15, 28. Também fizemos um apanhado exegético aqui do texto de Atos 15, versículos 22 a 32, e aí discorremos sobre a questão doutrinária, o debate doutrinário e a decisão que a Assembleia tomou. Então tem aí, meus irmãos, muito material para você meditar, para você fazer também as suas anotações e com isso enriquecer os seus conhecimentos e, se você é professor, também da sua aula. Nesta lição, nós vamos terminar mais um trimestre de estudos e aqui sobre a igreja, envolvendo, né, a igreja de Jerusalém. Nós, nesta lição, veremos como a igreja agiu para resolver os conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Em aulas do trimestre passado, o pastor Adovilso cravou aqui uma verdade que diz que não precisa de nada mais do que a cruz de Cristo, né? Se colocar alguma coisa além da cruz, nós estamos afirmando que a cruz foi não é suficiente. É isso aí, pronto. Então, sempre nós temos que observar a cruz foi suficiente. Então, esse é o negócio. Nós já falamos disso, né, a respeito disso, no trimestre anterior, e aqui nós voltamos a acrescentar essa informação para aqueles que estão agora, né, recente. Porque esta questão tomou uma dimensão muito grande e também dada a sua importância para o futuro da igreja, os líderes então se reuniram em Jerusalém a fim de buscar uma solução para esses problemas que surgiram ali. Isso tudo fruto da primeira viagem de Paulo, quando retorna, não é? O trabalho feito ali em Antioquia. Então, tudo isso começou ali. Lucas deixa claro que a decisão que foi tomada pela igreja naquele momento certamente foi guiada pelo Espírito Santo. E é exatamente isso que nós vamos estudar já a partir do tópico primeiro da lição, que fala exatamente sobre a questão doutrinária. Vamos lá, pastor Adovilso. Vamos lá, o tópico 1 e o subponto 1, o relatório missionário. Vamos ler esses dois primeiros parágrafos e vamos fazer um comentário. A questão doutrinária, que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que haviam realizado. Eu trouxe aqui, queridos, aqui está falando do capítulo 15. O capítulo 15, né, registra o primeiro concílio. Olha aí, a assembleia, não é? A igreja se reuniu para resolver uma controvérsia específica sobre a necessidade de os gentios convertidos serem circuncidados e observarem a lei de Moisés para a salvação. Essa era a discussão que estava ali, né, no momento, tá certo? A reunião, que se tornou conhecida como Concílio de Jerusalém, envolveu os apóstolos e anciãos para debater essa questão. E eu trouxe aqui um adendo, lembrando que a igreja de Antioquia foi fundada quando uma grande perseguição em Jerusalém forçou alguns discípulos a se dispersarem e começarem a pregar o evangelho em algumas regiões e também em Antioquia, né, conforme registrado em Atos 11, 18 e 19, não é mesmo? Aqui, aliás, foi assunto aí da lição de número 12. Mas temos aí Atos 11, 18, os irmãos podem ler o Atos 11, 19 para confirmar isso que nós estamos falando agora. Vamos para o terceiro parágrafo desse slide. Nesse relatório, os missionários narraram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. Explicamos de maneira bem objetiva a questão quem seriam os gentios em aulas anteriores, né? E temos aí um texto, mas antes lembrando, o início da primeira viagem missionária de Paulo está registrado aí.
Atos 13:13 confirma isso. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, a Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E o versículo 14, e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Aí eles começaram a realizar este relatório desta primeira viagem missionária que temos aí esse registro em Atos capítulo 15, tá certo? Agora nós temos um texto aí também nesse slide, Atos capítulo 14 e versículo 27, mas eu quero ler também o 26. Veja bem o que está escrito. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E o 27, e quando chegaram e reuniram a igreja, olha o ambiente, não é, desta assembleia, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E o próximo slide, vamos ler aqui o finalzinho e já vamos pular para o próximo slide para explicar melhor. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus. Olha aí o motivo desta reunião, dessas discussões que nós vamos entrar agora a explicar nesta aula. Sem que nenhuma exigência da lei, né? Lembrando que nós estamos aí no novo concerto, a nova aliança, como a circuncisão fosse imposta a eles. Aí que eles não estavam entendendo, inclusive, os judeus, né? Os judeus cristãos, eles vão ter que se circuncidar. Mas aí nós vamos chegar num acordo até o final desta aula. Continuando aqui, tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários. Aliás, falar em milagres já é extraordinário, né? Entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus, olha aí, era necessário para a salvação. Trouxe aqui um adendo, houve milagres e maravilhas entre os gentios, e eles não obedeciam à lei. Isso é o foco. Como pode esse Deus estar fazendo milagre, sendo que eles não obedeciam à lei? Aí houve o choque, não é? Não obedeciam à lei. Contra fatos, não existe argumentos. Bom, não obedece à lei, mas os milagres estão ocorrendo, a coisas extraordinárias, né? Agora, eu trouxe aqui também uma colocação, os gentios em Atos 14 foram salvos pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo, sem serem obrigados a seguir a lei judaica. Agora, até porque os gentios não conheciam a lei de Moisés. Portanto, a pregação foi cristocêntrica. Como que eles iam falar para esse pessoal aqui, os gentios, sobre a lei, sobre os patriarcas? Eles não entendiam nada disso. Então, eles foram orientados, foram evangelizados através da palavra de Jesus, né, sobre a sua morte e ressurreição. Enfim, a mensagem foi cristocêntrica. E está aí Atos 11:20, trouxe aqui um adendo, e havia entre eles alguns homens cíprios, sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Ou seja, não anunciaram nem Moisés e nem a lei, nem o Antigo Testamento. Anunciaram, sim, Jesus. E eu trouxe aqui um adendo. Em outras palavras, voltando aqui para o slide, a salvação é dom de Deus, concedido inteiramente por sua graça. E eu coloquei aqui, o Evangelho de Cristo oferecia a salvação pela graça, mediante a fé. E o sucesso da obra de Deus entre os gentios, sem a lei, confirmava essa verdade. Então, aí eles não entendiam. Os judeus começaram a questionar. E esta assembleia, este concílio, foi justamente para resolver esta questão doutrinária que surgiu na igreja do primeiro século. Muito bem. Avançando então aqui, falando a respeito da questão doutrinária, primeiro nós temos esse relatório, não é? Que foi dado pelos missionários. Agora nós vemos
o legalismo judaizante. Exatamente esta palavra judaizante, nós temos um material que está aí com você, com ampla definição, aplicação, para que você possa compreender. Basicamente, os judaizantes aqui eram crentes, pessoas que haviam aceitado a fé cristã, mas que estavam impondo a necessidade de cumprimento da lei para que a salvação de fato se operasse. Só que nesse contexto de gentil, igrejas gentílicas, povos gentílicos, aí houve essa controvérsia e Paulo com certeza se apresenta aqui como o grande defensor, não é? Então você vai entender que Lucas, que é o escritor do livro, de Atos dos Apóstolos, ele mostra que este grupo de cristãos oriundos do judaísmo, eles estavam incomodados com esse relatório que os missionários haviam dado. Veja que Atos 15:1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Esse era o ensino que eles estavam dando. Em outro momento, você vai verificar que, inclusive, o apóstolo Paulo chama eles de falsos irmãos, mas para o contexto de agora era uma outra realidade. Esse grupo eram fariseus supostamente convertidos à fé cristã, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, e estes faziam oposição ao ingresso de judeus na igreja, sem que estes, os gentios no caso, cumprissem as exigências da lei. Interessante que eles relacionaram apenas algumas. E se é para cumprir a lei, não tem como escolher o que vai cumprir, tem que cumprir a lei toda. Houve, portanto, a partir desse momento, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários, Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Então nós temos aí o contexto. O contexto era de alguns vindos da região da Judeia, e esse ensino que eles estavam emitindo, com base em Atos 15 e o versículo 1 que eu li aqui, ele ameaçava a unidade da igreja, colocando inclusive a dúvida sobre a suficiência de Jesus para a salvação. O verbo grego que está em Atos 15, verso 1, que é sozo, mostra o cerne dessa controvérsia. Não era uma questão cultural, mas exatamente uma questão doutrinária, ligada à questão soteriológica, que é exatamente a doutrina da salvação. O texto apresenta um conflito frontal entre a graça e a lei, entre a cruz de Cristo e o ritual da circuncisão. Se nós formos fazer aqui uma abrangência no que diz respeito à nossa teologia, o judaizante, ainda preso à sua tradição farisaica, queria impor a lei aos gentios. Paulo e Barnabé estavam defendendo a universalidade da graça, aleluia, porque eles entendiam que, exatamente, eu vou ler o texto de Gálatas 2, porque esse texto de Gálatas 2 ele é fundamental na compreensão desse contexto aqui também, que nós temos em Atos 15. Paulo escreveu para as igrejas desta região, chamada Galácia, e ele esclarece alguns tópicos, para os crentes. Gálatas 5, versículo 2 em diante, diz assim: eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então Paulo está clareando aqui para nós que, na verdade, não tem necessidade de nada além de Jesus Cristo, não é? E ele ainda observa que se alguém acha que vai se justificar diante de Deus cumprindo a lei, é exatamente isso, tem que cumprir a lei toda, não é? E aí a gente já sabe que não é possível esse negócio, não é? A igreja percebe que a questão não era apenas ligada ao exercício pastoral, não é? Mas a uma definição sobre a natureza
da salvação em Cristo Jesus. O legalismo, irmãos, ele ainda ameaça a igreja hoje, não é? E nós temos igrejas que, apesar de serem igrejas e se identificarem como cristãs, e algumas até pentecostais, impõem alguns encargos que não são esses que propriamente Jesus Cristo impôs, não é? E aí a gente vê uma situação bastante difícil, pessoas que se perdem na vida e depois se perdem na fé e depois não acham mais escape, não é, para a situação que estão vivendo. Quando a gente tenta condicionar a salvação a práticas externas ou a tradições humanas, a gente percebe exatamente o legalismo em ação. Nós temos aí também, no seu material de apoio, uma abrangente definição e aplicação sobre esse termo legalismo. O evangelho pentecostal afirma que somos salvos pela graça, mas transformados pelo poder do Espírito Santo. Isso você lê Tito, capítulo 3 e verso 5, e ainda Atos, capítulo 1 e o verso de número 8. Contudo, irmãos, falando ainda desse contexto do legalismo judaizante, contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a Igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a Igreja-mãe, onde o assunto seria analisado amplamente e discutido pelos apóstolos e presbíteros, porque o assunto não estava mais na alçada da Igreja em Antioquia, mas que deveria ser feito esse envio desta demanda para Jerusalém. No seu material de apoio, você tem exatamente um item que nós deixamos ali sobre esta remessa desta questão para Jerusalém. Esse impasse fez exatamente com que a igreja, então, decidisse enviar Paulo, Barnabé e outros irmãos a Jerusalém, a fim de tratarem desse assunto com os apóstolos e com os presbíteros locais. Jerusalém, por ser a igreja-mãe, era guardiã da tradição apostólica. Nós não podemos perder isso de vista, tanto é que nós estamos tomando nesta lição do terceiro trimestre exatamente a igreja de Jerusalém como um modelo para ser seguido, não é? Ela é uma referência a respeito da resolução dos conflitos. Quando o texto fala de uma grande controvérsia, em Atos 15, verso 2, uma grande contenda, mostra que o debate sobre esse assunto foi de fato intenso na busca pela verdade. Então, você percebe aí que essa decisão de enviar a questão aqui em curso, né, para a igreja de Jerusalém, ensina que a igreja é, de fato, uma comunidade de fé que ela é conectada, no sentido de que nenhuma congregação local deve isolar-se das demais. Ainda que a gente perceba hoje em dia algum dirigente de congregação que quer assim se revoltar, não é? Contra isso, mas é uma realidade. Olha, no material de apoio nós fizemos ali a exposição de um quadro onde você vai verificar comparações entre a graça que é em Cristo Jesus, apresentada por Paulo e Barnabé, em contraposição com o legalismo judaizante, ainda as implicações para a igreja atual. E aí nós abordamos a base da salvação, o testemunho missionário, o selo de Deus, a concepção da igreja e o resultado doutrinário. Isso tudo está no seu material de apoio e você deve buscar ali, porque certamente vai acrescentar algo aí no seu conhecimento, no seu estudo, não é? Então, encerrando, meus irmãos, a exigência judaizante da circuncisão aos gentios não era apenas uma questão cultural, mas uma ameaça ao próprio cerne do Evangelho. O relatório missionário, ele veio para confirmar que Deus salva pela graça, mediante a fé em Cristo. E esta assembleia, o concílio que se instalou em Jerusalém, teve exatamente o papel de estabelecer isso como uma verdade. Nada além desta fé é necessário para a salvação. A graça, ela dá vida, une e é confirmada pelo Espírito Santo, além de fundamentar a igreja. O legalismo oprime, divide, se apoia em tradições humanas e nega a suficiência da cruz. E para hoje, a igreja deve permanecer firme na graça de Cristo, discernindo heresias e valorizando a direção do Espírito Santo como selo da verdadeira fé.
A exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo, e a Assembleia dirimiu o problema. Então você fica ligado, porque nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e vamos retornar. Retornando, nós vamos já tomar aqui o tópico 2 da lição. O tópico 2 da lição vai trazer para nós o debate doutrinário. Não perca, é já já. Você entende a Bíblia ou só lê? Filipe perguntou para o eunuco, entendes tu o que lês? E eu quero dizer que o CETADB tem exatamente a solução que você precisa para não somente ler, mas entender com clareza e profundidade os ensinamentos que estão na Bíblia. Então, procure a nossa secretaria do CETADB e verifique como que você consegue ser aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil, bem como formar uma turma, organizar uma classe do CETADB aí na sua igreja e assim iniciar a sua jornada profunda de conhecimentos teológicos e educacionais através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tópico 2, o debate doutrinário. Pastor Adolvilson, vamos lá. Tópico 2, o subponto 1, uma questão crucial. Então está aí, queridos, o debate doutrinário, uma questão crucial. Vamos ler aí até o 3º parágrafo, depois eu vou fazer um comentário. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada, o pastor já comentou isto. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés, lembrando que a circuncisão foi uma aliança requerida por Deus entre o povo judeu e Deus. Não foi exigido em nenhum momento para os gentios. Eu estava me lembrando, enquanto o senhor comentava, tem um segmento religioso que dizem lá que tem que guardar o sábado. Nós sabemos que o sábado está na lei. Então, esses que guardam o sábado, estão cumprindo a lei, deveriam circuncidar-se também, já que estão observando algumas partes, devem circuncidar-se também, não é? Bom, vamos mais adiante. Veja bem, no entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém podia se salvar. Veja bem aquilo que nós comentamos, invalidando a cruz de Cristo, né? A cruz não foi suficiente, a morte dele não foi suficiente. Além da cruz, tem que guardar a lei. Isso é antibíblico. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. Eu trouxe aqui, para melhor compreender o que pensavam os judaizantes, esse grupo aí, né? Sempre houve aqueles que se recusam a aceitar a ideia de que a salvação de Deus seja oferecida gratuitamente àqueles que creem. Os judaizantes criam que uma dádiva tão grandiosa como o perdão de um Deus tão santo também deve exigir algum tipo de pagamento de nossa parte. Em outras palavras, deve haver algo que possamos fazer para pagar a dívida que temos com Deus. E nós sabemos que não existe, é pela graça, não podemos fazer nada para receber essa dádiva tão grande. Eu escrevi aqui ainda, na igreja primitiva, aqueles que ensinavam a combinação da graça de Deus e do esforço humano eram chamados judaizantes. A palavra judaizante vem do verbo grego que significa viver de acordo com os costumes judaicos. Então está aí a explicação dessa questão dos judaizantes, né? Isto posto, acrescentar, preste atenção, qualquer coisa, a obra que Cristo realizou para a salvação é negar a graça de Deus. Somos salvos pela graça e fé em Jesus Cristo. Significa que a salvação é dom
é dom gratuito de Deus, recebido através da fé e não por obras ou mérito humano. Se eu pudesse fazer alguma coisa para receber essa salvação da minha alma, seria meritocracia. Eu fiz algo para receber, não é mesmo? Agora, veja bem, em Gálatas 2:21 tem um texto muito claro sobre isto. Na linguagem de hoje, Gálatas 2:21 diz assim: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Então é isso que nós estamos colocando, a salvação pela graça, independente da lei. Nós vamos ler algum texto lá na frente que vai esclarecer melhor isto, tá certo? Vamos continuar aqui, nesse último parágrafo. A questão deveria ser tratada com objetividade, que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, já houve um caso, deveria servir de parâmetro. Atos 10, 1 ao 46. Não vamos fazer uso desses versículos para não aí gastarmos muito tempo, mas eu trouxe aqui um contexto de Atos 10, 1 a 46, para relembrarmos, não é? A conversão de Cornélio, um gentio em sua casa, e a consequente aceitação dos gentios na igreja cristã, marcada pela descida do Espírito Santo sobre eles, enquanto o apóstolo Pedro pregava, revelando que a salvação através de Jesus Cristo é para todas as nações e não apenas para os judeus. O capítulo narra as visões de Deus para Cornélio e Pedro, o encontro deles em Cesareia e Jope, e a confirmação, aí nós temos a confirmação da universalidade do Evangelho. Agora, no próximo slide, pastor, ainda continua essa questão crucial. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus, está aí. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Ou seja, eles receberam a mesma coisa que nós recebemos. Em outras aulas nós comentamos que Deus não faz acepção de pessoas. Agora eu trouxe aqui uma colocação, através de sua experiência e do testemunho do Espírito Santo, Pedro provou que a salvação é para todos, gentios e judeus, sem distinção. A sua intervenção foi fundamental para que se decidisse que a salvação não dependia da obediência à lei de Moisés, mas sim da graça de Jesus Cristo recebido pela fé. E no versículo de Atos 15:8, que está aí no slide, Pedro diz que Deus aprovou os gentios que receberam o Espírito Santo. Olha aí que coisa interessante. E então questiona, por que os judeus deveriam reprová-los? Exigindo a circuncisão ou outros rituais da lei mosaica, o que seria uma forma de desobedecer à vontade divina. Resumindo, se Deus aprovou, por que colocar empecilhos? Por que trazer esse questionamento que deveriam obedecer à lei? Então Pedro foi incisivo e teve uma participação extremamente importante com esta colocação. E eu acho que esse texto de Atos 15:8, ele é fundamental. Conforme o tópico aí, ele é questão crucial para esse ponto. Porque se Deus deu testemunho, derramando sobre os gentios o Espírito Santo, por que nós, meros comedores de arroz e feijão, vamos colocar alguma outra questão além daquilo que Deus fez? Porque se eles não haviam se circuncidado, não observavam a lei e o Espírito Santo veio sobre eles, assim como também a nós, e eu tenho, irmãos, no material de apoio que você tem aí, no estudo complementar, nós temos algo a respeito só disso aí, assim como também a nós. Porque se os apóstolos, aqueles primeiros, foram cheios do Espírito Santo, e agora os gentios também da mesma forma estavam sendo cheios, é porque Deus estava aprovando esta situação. Pedro demonstrou que a prova da aceitação divina não está em ritos humanos, mas na presença do Espírito Santo. Como igreja, nós afirmamos esta mesma verdade. A evidência de que alguém pertence a Cristo é o quê? A obra regeneradora e santificadora que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Agora, o subponto 2 aqui, do tópico 2,
fala sobre a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, anos antes, ali em Cesareia, na casa de Cornélio, e aí, se você quiser reviver isso, leia Atos 10, que você vai ter o bojo disso tudo, né? Foi de fato uma experiência objetiva, física e observável por todos aqueles que estavam presentes ali. Vamos recapitular, lendo apenas esses versículos que estão destacados aqui, Atos 10, os versículos 44, 45 e o 46. Diz assim, o texto: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judaizantes, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios fora derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então você vê algo objetivo, algo físico e também algo que pode ser observável. Foi notório, não tinha como você dizer, não aconteceu. É algo assim parecido, mas não é a mesma coisa. Não, de fato aconteceu. E o Pedro está dizendo, olha, da mesma maneira como aconteceu conosco, agora está acontecendo com eles. Pedro esperava que essa sua argumentação fosse de fato aceita, da mesma maneira como anteriormente havia sido aceita pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios lá em Cesareia. Convém destacarmos aqui que esse mesmo argumento de Pedro já havia também sido utilizado pelo apóstolo Paulo por ocasião do seu debate com os crentes da Galácia. E nós mencionamos aqui Atos capítulo de número, Gálatas capítulo 5. Da mesma forma, ali Paulo, e aí está destacado no seu slide, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência do que haviam recebido. Do tipo assim, não tem como tampar o sol com a peneira. O que aconteceu com esses crentes foi o mesmo movimento espiritual, o mesmo movimento de Deus que anteriormente eles já haviam experimentado. Veja aqui, Gálatas, o capítulo de número 3 e o verso 5, o texto diz assim, 3 e 5, eu já vou achar. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha aí, como Paulo ele é bem objetivo, né? Paulo, ele não tem, assim, ele não tapa o sol com a peneira, né? Veja que eles tomam Cesareia como um parâmetro. Primeiro, essa questão é importante de se destacar. O derramamento do Espírito que ocorreu na casa de Cornélio foi visível, audível e incontestável. Agora Lucas registra que eles falaram línguas do mesmo modo que os judeus em Atos 2. Por isso a gente sempre destaca no movimento pentecostal, não tem como você dizer que alguém foi batizado com o Espírito Santo se não aparece a evidência inicial de falar em línguas. É necessário que haja essa testificação visível de que alguém tenha recebido de fato o batismo com o Espírito Santo. Essa experiência serviu como um selo de Deus sobre os gentios, mostrando que eles já eram aceitos antes de qualquer rito, porque se fosse necessário, então Deus, que é muito organizado nas suas questões, ele esperaria primeiro o povo se circuncidar para depois batizar com o Espírito Santo. E não é essa a sequência que a gente vê aqui nos relatos bíblicos, não é? Paulo usou esse argumento no texto de Gálatas 3 e o versículo de número 5. A experiência do Espírito Santo confirma a graça e desmente o legalismo. Eu acho que aqui é um ponto fatal para isso, né? Para nós, o batismo com o Espírito Santo continua sendo uma evidência objetiva da graça de Deus, uma experiência real que confirma a palavra. É um lembrete de que a salvação é recebida pela fé e o Espírito é quem autentica esta fé. Aleluia! Agora o subponto 3. Pastor Edovilson, vamos lá. É o tópico 2 e o subponto 3. Olha o assunto, a fundamentação profética, não é? Da fé gentílica. Vamos ler até Atos 15:15 para eu fazer um comentário.
Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas e com isto concordam as palavras dos profetas Atos 15:15. Eu penso ali, pastor, enquanto Barnabé e Paulo estavam falando, ali encerrando aí a participação, a fala desses dois, Tiago, ele fala aí pela ordem, agora eu preciso... Ele era o líder, né? Ele era o líder da igreja ali naquele momento. Eu preciso falar alguma coisa e ele evoca aqui, ou seja, traz à memória já o Antigo Testamento. As profecias É interessante anteriores. isso aí, ele já vai falar sobre o Antigo Testamento para comprovar a veracidade da salvação para os gentios também. Mas vamos ler, eu trouxe aqui Atos 15 na linguagem de hoje, para ficar mais claro, mas eu quero ler versículo 12 ao 15. Veja bem, Atos 12:12, começando aí. Então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles, entre os não-judeus. E o 13, quando eles terminaram de falar, Tiago disse, meus irmãos, escutem, e olha o versículo 14, Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles gentios, um povo que seria dele. Olha aí ele vai evocar o que? As profecias. E olha o versículo 15, as palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as escrituras sagradas dizem, olha o versículo 16, agora eu trouxe na Almeida e Revista e Corrigida, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Mas olha o versículo 17 na Corrigida, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, olha aí, todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Ele estava mencionando aqui, irmãos, Amós 9, 11 e 12. Ele conhecia de Bíblia, pastor. Eu estava pensando isso aqui, ele não era um obreiro despreparado, Não, ele conhecia a Escritura. Conhecia Amós 11, 12. Amós 9, 11 diz assim, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e eu edificarei como nos dias da antiguidade. O 12, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. Mas além disso, nós temos outras profecias, outra profecia sobre os gentios com o povo de Deus, Isaías 49:6, na linguagem de hoje. O Senhor diz, você não será apenas o meu servo, falando para Isaías, que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Olha o que ele diz, eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. Então nós temos aí vários versículos no Antigo Testamento comprovando, claro, que a salvação é para o mundo todo. E eu trouxe aqui ainda uma última colocação sobre Isaías 49:6. O profeta Isaías escreve, o servo do Senhor como alguém que será uma luz para as nações, ou seja, para os gentios, para que a salvação de Deus chegue até os confins da terra. Quem é esta luz? Jesus Cristo. Lembrando que Isaías é chamado do profeta messiânico. No livro do profeta Isaías, aproximadamente 125 profecias relacionadas a Jesus de Nazaré. Isso é uma bênção, mas eu achei interessante, evocando aí o Antigo Testamento para comprovar que o que estava acontecendo já foi profetizado. Muito bem, olha só, o equilíbrio entre a experiência e a palavra. Pedro, ele usou a experiência pentecostal de Atos 10. Já o Tiago, ele usou a profecia bíblica de Amós 9, para incluir os gentios nessa tão grande salvação.
Juntos eles demonstraram que a experiência autêntica nunca contradiz a palavra, mas a confirma. Então você viu um movimento e tal, e esse movimento ele esbarra na verdade bíblica. Pode chutar, chuta fora, porque isso não é de Deus. Eu uso uma outra terminologia, mas deixa quieto, né? Não é de Deus, porque se contradiz a Bíblia, não tem como. A experiência que alguém tem sempre vai ser confirmado, ou vai ter a confirmação das Escrituras, senão não é de Deus. A igreja de hoje deve manter esse equilíbrio. Experiências espirituais devem sempre ser testificadas pelas Escrituras. Isso resguarda a fé de desvios místicos e mantém a obra do Espírito dentro da revelação bíblica. No seu material de apoio tem um quadro comparativo aí. Pedro falando da experiência, não é, do Espírito, e Tiago falando a respeito das profecias que ele cita das Escrituras. E aí nós temos Amós capítulo 9, né, os versículos 11 e 12, de já prever a inclusão dos gentios. Então nós temos base de argumentação, a ênfase, a prova da aceitação, a autoridade apelada e o resultado. Na fé pentecostal se fundamenta na graça. A nossa fé, ela se fundamenta na graça, ela é confirmada pela ação do Espírito Santo e pela palavra. Olha só, o debate doutrinário em Jerusalém foi resolvido pela combinação de experiência espiritual, o Pentecostes lá entre os gentios, e fundamentação profética, ou seja, aplicação bíblica da palavra. Assim a igreja reconheceu que os gentios eram aceitos por Deus pela graça, sem a necessidade da lei. Então veja que houve um embate, mas houve um homem que citou o mover do Espírito no meio do povo, e outro que, por conhecer as Escrituras, apresentou os argumentos bíblicos que havia de então, né? A gente fala de bíblico, mas a Bíblia propriamente dita não existia naqueles dias, mas os argumentos escriturísticos que haviam para confirmar que de fato Deus estava aprovando os gentios como parte da igreja. Então nós vamos deixar aqui um ponto de reflexão. Pedro mostra que Deus autenticou os gentios com o Espírito Santo. Tiago confirma que a palavra já anunciava esta aceitação. E a igreja? A igreja aprende, aleluia, que experiência e escritura são completamente complementares e formam juntas o alicerce para a verdadeira fé. Aleluia. Os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentação profética para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. É a conclusão aqui do tópico 2 da nossa lição. Agora nós vamos fazer um último intervalo e retornamos. Retornando, meus irmãos, vamos falar sobre a decisão que foi tomada pela Assembleia lá em Jerusalém. Já voltamos. Você tem ideia do que acontece com alguém que estuda a palavra de Deus com profundidade? Então, esta pessoa desenvolve melhores condições de pregar e também de ensinar. Ainda vai reunir melhores condições para defender aquilo que crê. E também, meus irmãos, terá uma melhor condição de aprofundamento da sua fé, fortalecimento da sua fé, porque a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Romanos 10 e 17. E aí, meu irmão, se você deseja esse aperfeiçoamento para a sua vida, contate agora a Secretaria do CETADB e saiba como você pode tão somente se inscrever para ser um aluno estudando o curso de forma individual, como também como implantar um núcleo, uma turma, uma classe do CETADB aí na sua igreja. Vem conosco para juntos crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Pastor Adovilson, vamos lá para o tópico 3 da lição, a decisão da Assembleia de Jerusalém. Já o espírito da Assembleia. Muito bem, tópico 3, eu subpontuo você que está com a sua liçãozinha, o espírito na Assembleia. Eu sou meio detalhista, pastor. Poderia ir lá, o Espírito Santo. Pastor, mas está com letra maiúscula, mas fica mais bonitinho, né? O Espírito Santo na Assembleia. É que pode alguém pensar que estamos falando de outro Espírito, e não, aqui é o Espírito Santo de fato. Então, veja bem, é digno de nota
o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da igreja. Então está aí, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Eu estou vendo aí essa unidade, esta comunhão da igreja com o Espírito Santo. Só tem como dar certo. Exatamente. Atos 15, 28, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Tá? Atos 15, 28, eu trouxe uma observação. Quanto a esta passagem sobre a presença do Espírito Santo, ele é apresentado como uma pessoa que age e toma decisões. Com relação ao Espírito Santo, é uma pessoa que age e toma decisões. Atos 15, 28, os apóstolos declaram que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor mais cargos aos gentios, mostrando que o Espírito Santo tomou parte ativa na decisão. Esta presença pessoal e decisiva é enfatizada em textos que descrevem o Espírito Santo como um consolador, um mestre que age na vida da igreja e de cada fiel, sendo a fonte de revelação e de santificação. Então veja bem que coisa interessante, não é? Essa que o pastor deixou destacada, essa parte em amarelo, o Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Temos aí, esse texto faz um paralelo com Atos 5 e 32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem, o versículo 32. E eu fiz um adendo aqui, os dois textos acima, Atos 15, 28 e Atos 5, 32, indica que houve um acordo e uma decisão conjunta, não é? E que a liderança da igreja estava alinhada com a orientação do Espírito Santo. Estavam, claro, totalmente na dependência do Espírito Santo para resolver essas questões doutrinárias que surgiram. O pastor fez uma colocação aqui que eu achei interessante. Ele evocou lá o Antigo Testamento. Tudo o que acontecer no seio da igreja, o movimento, os cultos, deve passar pelo crivo da palavra de Deus. É o nosso manual de vida e prática. Então, isso é muito interessante. Muito bem, a orientação do Espírito agora na Assembleia. Olha só que coisa maravilhosa nós temos aqui. Nós falamos de, primeiro, uma mediação profética. Veja ali, o texto de Atos 15, 28, que é o texto áureo da lição, e é importante que você dê uma olhadinha. Nós temos um estudo específico aí no seu material de apoio sobre esse texto. Veja que aqui nós percebemos, quando diz ao Espírito Santo e a nós, há uma ordem intencional. Primeiro o Espírito, depois os apóstolos e os presbíteros. Isso mostra que a liderança da igreja reconhecia que não estava legislando independente do Espírito, mas em submissão ao Espírito. E quando essa submissão é perdida nas igrejas atualmente, é que as confusões, elas se projetam, não é? Trata-se de um exemplo prático da promessa feita por Jesus em João 16:13. Jesus disse em João 16:13 assim: quando vier aquele Espírito da verdade, aleluia, ele vos guiará em toda a verdade. Então, cabe a nós nos submetermos a ele. Nesse texto, então, de Atos 15, 28, que é o versículo textual da lição, não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, você pode verificar aqui, conforme o registro que Lucas faz, ele fala em 15:32 que Silas e Judas eram profetas. Leia comigo aí, Atos capítulo 15, verso 32, o texto é assim, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos e tal e tal. O que Judas e Silas eram? Profetas. Homens que falavam inspirados por Deus. Então você tem uma combinação assim, Pedro dando testemunho da ação do Espírito Santo no meio do povo gentil. Aí você vê Tiago utilizando-se do conhecimento da Escritura para defender o assunto. E aí você vê Judas e Silas, profetas de Deus,
neste mesmo conclave, defendendo exatamente a salvação dos gentios sem nenhuma imposição de lei. E você observa que eles também fizeram parte dessa comissão que foram de Antioquia para Jerusalém, levando a carta, não é? Ao contrário, né? Que foram para Antioquia levando a carta com a tomada de decisão da Assembleia. Isso vai deixar claro para nós que é uma indicação de que o Espírito Santo se manifestava na igreja também por meio dos seus dons. Se não, leia-se Atos capítulo 13, versículos de 1 a 4, que fala do movimento espiritual da igreja de Antioquia, que tinha ali lideranças importantes, entre eles o Saulo e o Barnabé. E a igreja orando, não é? O Espírito Santo falou com a igreja: separai-me e apartai-me Paulo, né? Saulo e Barnabé, para uma obra que eu os tenho chamado. E foi ali que, primeiramente, não é? Saulo e Barnabé foram enviados na primeira viagem missionária. Então, nós vamos entender isso como uma explicação do porquê as coisas funcionavam na primeira igreja. Eu destaquei para os irmãos assim, esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão da igreja hoje. Infelizmente, esse padrão não tem sido observado e as confusões estão aí. Lucas registra Judas e Silas como profetas que foram enviados com Paulo e Barnabé, não apenas para levar a carta, mas para testificar oralmente da decisão tomada. Então você verifica que havia aqui uma ação direta de Deus. A igreja atual deve buscar esta mesma dinâmica: escritura, oração, dons espirituais, guiando as suas decisões. Infelizmente, mais uma vez, a gente percebe que muitas das nossas igrejas já perderam esta essência, não é? De tomar decisões debaixo de um ambiente de oração, não é? Com meditação na palavra de Deus e observando também o movimento espiritual por meio dos dons que o Senhor distribui à igreja. Então, uma igreja assim como esta que nós vemos lá em Antioquia, como exemplo, o modelo da igreja em Jerusalém, não é? Tinham as suas funcionalidades, tinham os problemas, com certeza, mas quando se buscava a resposta de Deus, a resposta vinha e resolvia as questões, porque era buscada da maneira correta, não é? Assembleias de ministros, de convenções e de reuniões locais devem ser ambientes onde a profecia bíblica e a direção do Espírito Santo confirmem os rumos da igreja. Pastor Adolvilson, o subtópico aí, ou subponto 3 agora, o parecer final da Assembleia. É o tópico 3 e o subponto 3, não é? Qual foi a conclusão que chegaram, não é? Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Atos 15 e 29 está mencionado. Agora, eu trouxe uma colocação em Atos 15, 29, as abstenções são requisitos práticos para a unidade e respeito entre os cristãos judeus e gentios. Não a nova lei, mas um fardo mínimo imposto pelo Espírito Santo para evitar escandalizar e promover a harmonia dentro da igreja primitiva, conforme o pastor falou bem no início, estava até causando divisão aí. Embora os gentios não estivessem sob a lei de Moisés, essas regras específicas de não comer sangue, carne sufocada, coisas sacrificadas a ídolos e praticar imoralidade sexual eram para evitar transgressões morais e culturais que poderiam ofender os cristãos de origem judaica. E estas práticas, por que foram mencionadas? Não façam isto. Fiz um adendo. Essas práticas aí, das coisas sacrificadas aos ídolos, de comer sangue, carne sufocada, de fornicação, essas práticas mencionadas aí era comum entre os pagãos da época. Então tinha que ter sim uma diferença. Em resumo, as exigências em Atos 15 não significa que a lei é imposta, mas sim que se tratava de um conjunto mínimo de diretrizes para que os cristãos de diferentes culturas pudessem conviver
e adorar a Deus juntos, sem causar ofensa uns aos outros. Agora, vamos ler aqui o segundo parágrafo. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam a mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado e os crentes judeus não. Veja bem, assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites. Por isso que foram mencionados, né, aqueles costumes acima ali, limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Trouxe um adendo sobre isso, a expressão aí, a salvação é pela graça, e eu trouxe uma colocação, pastor, a salvação é pela graça, mas não é de graça. Significa que, embora a salvação seja um dom divino e não merecida por esforços humanos, o custo para que a graça fosse dada foi o sacrifício de Jesus Cristo e que a tornou um preço pago, embora não seja grátis, no sentido de não ter custado nada a Deus, ou seja, a salvação é um favor imerecido que recebemos pela fé, mas que teve um preço altíssimo para ser concedido. Ou seja, é gratuito, a salvação é pela graça. Isso não quer dizer que eu posso fazer o que eu quero. Não é uma carta de alforria. Estou livre, devo praticar tudo aquilo que eu acho que eu devo. Não, teve um preço. E o preço foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Muito bem, meus irmãos. Então vamos lá para essas resoluções práticas. O parecer final, não é, que foi dado aos gentios é exatamente assim. Das coisas sacrificadas aos ídolos, eles tinham que se abster. Do sangue, da carne sufocada e da fornicação. No material de apoio, eu fiz questão de discorrer sobre esses tópicos. A respeito do sangue, da carne sufocada, você tem um estudo específico, né, a respeito disso. Né, a respeito também de fornicação, especialmente fornicação, porque o texto grego aqui, que traduziu a palavra fornicação, em algum momento, alguém dá o entendimento de que a fornicação é só quando há relação sexual que envolve um não casado. Mas, na verdade, o termo porneia, ele é um termo que a gente identifica ele como um termo guarda-chuva, ou seja, ele abarca uma série de imoralidades sexuais, em geral, e relacionado à prostituição, não é? Que aí é a relação sexual que envolve diretamente não casados, as relações pré-maritais, ou seja, qualquer atividade sexual antes de se contrair casamento, o adultério propriamente dito, o incesto, que é a relação sexual, e nós tratamos isso, tá? Nós temos um estudo aí sobre adultério, sobre o incesto, que é a relação sexual de consanguíneos, né, de parentes próximos. Nós tratamos também a respeito de promiscuidade, não é? Que são práticas sexuais diversas proibidas, além da bestialidade, que é a relação sexual que o ser humano pratica com animais. Então, nós temos no material de apoio tudo isso bem argumentado, bem amparado e bem explicadinho, para que você não se confunda nisso aí, inclusive com argumentação, contextos e exemplos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Isso para que a aplicação seja correta. Então aí, fornicação, quando Atos 15, 29 fala que tem que se abster da fornicação, o texto ele abarca toda atividade sexual imoral. E a atividade sexual aprovada por Deus é aquela que ocorre dentro do casamento. Um casamento que ele é heterossexual entre um homem e uma mulher, um homem macho e uma mulher fêmea, não é? Porque tem o tico-tico no fubá. Então, deixar bem claro, esse é o tipo de relação sexual aprovado por Deus. Aí o povo quer fazer de qualquer outro jeito? Faça. Mas a recomendação, já lá atrás, na Assembleia em Jerusalém, fosse que os cristãos se abstivessem dessas coisas. Porque isso
traz danos dos mais diversos. Acho que é praticamente desnecessário comentar aqui danos que esse tipo de coisa vai trazer. O problema da libertinagem, o problema do escândalo sexual, cultural, enfim. Então nós temos isso tudo aí. Para ficar fácil aqui a abordagem, então nós vamos apresentar assim, o que é que foi rejeitado na Assembleia ali em Atos capítulo 15. No que diz respeito à salvação, foi rejeitado o legalismo judaico, que exigia circuncisão e obras da lei como condição de salvação. No que diz respeito ao estilo de vida, foi rejeitado o libertinismo, que nós também temos um estudo a respeito de libertinismo aqui na página de número 9 do seu material de apoio. Não é? Foi rejeitado, porque poderia gerar escândalo e divisão entre judeus e gentios. Porque o indivíduo acha, mas eu em Cristo eu tenho liberdade. Só que a minha liberdade, ela termina exatamente quando começa a do outro. E a prescrição de Deus aqui foi exatamente para que houvesse um convívio harmônico entre os dois grupos, judeus e gentios, porque os judeus tinham que seguir na promessa, naquilo que Deus havia feito de aliança com eles, e uma vez que isso não tinha que ser imposto para a salvação dos gentios. O que mais foi rejeitado? No que diz respeito à autoridade espiritual, as decisões baseadas apenas em tradição ou imposição humana, isso também foi rejeitado. E na questão do convívio comunitário, a imposição de costumes judaicos como barreiras culturais, também isso foi rejeitado. Aí o que foi aprovado na Assembleia, ou preservado? A graça de Deus em Cristo como único meio para a salvação, Atos 15, 11. Aí, com base em Atos 15, 31, a comunhão fraterna entre judeus e gentios na mesma fé. Depois, com base em Atos 15, 28, a direção do Espírito Santo como guia da igreja. E, por fim, a unidade da fé em Cristo, independentemente da etnia ou da cultura. É isso aí que persevera, né, até hoje, e é assim que a igreja segue caminhando, não é, observando isso. Mas no seu material de apoio nós temos definição a respeito de fornicação, sobre moralidade sexual, sobre promiscuidade, proibição de sangue para o povo, imoralidade e idolatria, que sempre andaram juntas, no caso de Ibel Peror, a prostituição cultural, usando inclusive profetas para mostrar a infidelidade espiritual que houve de Israel para com Deus. O caso mais emblemático, eu penso que é o caso de Oséias, não é? Aí, o santo padrão para a sexualidade, isso aqui é interessante, ó, o padrão de Deus é monogamia e fidelidade no casamento, contra, em oposição, não é, à luxúria. Então, você vê que Deus tem um padrão joia, maravilhoso, e não deve ser diferente disso, porque se não há monogamia, então já está tendo adultério, não é isso? E se não tem fidelidade no casamento, o adultério ainda mais acentuado. E aí nós temos os exemplos, não é disso? Em Atos 15, 20 e 29, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 5 e 6, Gálatas capítulo 5, verso 19, Efésios 5, versículos 3 e 5, Colossenses 3 e versículo 5, que trata a respeito de prostituição, Apocalipse 2, versículo 14 e 20, que fala a respeito da doutrina de Balaão e de Jezabel, que ensinavam o povo a cometer fornicação e a comer coisas sacrificadas aos ídolos, coisas que já haviam sido abolidas nesta assembleia lá em Jerusalém. Aí nós temos uma definição para que haja uma clareza, não é, no ensino, a respeito de dois termos. O primeiro, fornicação, que traduz o grego porneia, e o outro texto que é adultério, que traduz o grego moicheia, que são coisas, traduz-se na Bíblia como fornicação, mas a raiz da palavra tem um sentido diferente. Moicheia é a violação da aliança conjugal, é o adultério propriamente dito. O indivíduo casado que se junta com um outro parceiro, vamos colocar assim, e aí comete o adultério. É propriamente esta palavra. Já a porneia é uma categoria mais ampla, que abarca a imoralidade sexual e inclui prostituição, relações pré-maritais, incesto e o adultério. Muitas listas éticas do Novo Testamento usam a palavra porneia, não é, como cabeçalho de campo na imoralidade sexual, mas é bem abrangente.
Você tem isso tudo no seu material de apoio, você vai se debruçar e vai aí tomar nota daquilo que você acha que é conveniente para a sua aula ser ainda mais enriquecida. Concluindo o tópico 3, guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos e foi feliz nesse quesito, naquele momento da história da igreja. Vamos então concluir a lição, assim também concluirmos este trimestre de o terceiro trimestre, né, de 2025, quando nós tomamos por base a igreja em Jerusalém. Olha só que maravilha, temos lições importantes aqui. Eu só lamento que às vezes as pessoas gastam dinheiro com bobagem e deixam de investir 10, 12 reais para adquirir uma lição dessa, que tem aí um conhecimento maravilhoso, né, para as nossas vidas. Pastor Adovilson, com a oportunidade. Vamos lá, concluindo então a pré-aula de hoje. A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus da fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia, claro, e orientada pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado. Maravilha, com isso estamos concluindo aqui a lição de número 13, este terceiro trimestre de 2025, que deixa saudades com certeza. Mas já vemos a luz do quarto trimestre, que já a partir da próxima semana vamos estar estudando aqui e vamos falar a respeito do ser humano, corpo, alma e espírito, mais conhecido como a tricotomia humana. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. É o estudo que nós teremos no próximo trimestre, já para a próxima semana, então você fique ligadinho aí. Lembrando que você pode solicitar através do WhatsApp um vídeo onde eu explico como você cria o seu perfil na plataforma de cursos online do CETADB para gratuitamente acessar o material da Escola Bíblica Dominical, o material de apoio, não é? Os slides, tanto em PDF quanto em PowerPoint, e também o comentário da lição, esse material que a gente disponibiliza para que os irmãos possam ter aí uma maneira de fazer com que a argumentação na sua aula seja potencializada. Então, nós temos aí esta missão e estamos à disposição dos irmãos. Você pode assistir a aula, os comentários que nós fazemos, também na plataforma. Então, você chame no WhatsApp, eu vou mandar para ti o videozinho, você vai aprender como criar o perfil, é rápido, é simples e também não tem custo nenhum. O material você faz download gratuitamente, todo esse material da Escola Bíblica Dominical. E agora que vamos começar o quarto trimestre, você não pode perder nada, não é isso? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério e que em tudo o nome maravilhoso de Jesus seja exaltado. Muito bem, nós agradecemos primeiramente a Deus, né? Estamos aqui sempre na orientação sábia do Espírito Santo, mas queremos agradecer também aos irmãos, né, pastor? Com certeza, pelos compartilhamentos, pelos comentários, pelas palavras de ânimo que estão registradas aí através das redes sociais. Que Deus os abençoe grandemente e até a próxima pré-aula, querendo Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima semana.